Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Agora vá para o número 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Eu queria que alguém lesse esse versículo, a parte A, até os 4 cantos da casa. Alguém que tem a voz aí? De novo. Alguém desse lado aqui, dessa ala aqui, me lê esse versículo, até a parte A onde ele leu. Alex, vai. Alguém daqui, dessa ala? Isso, alguém aí pode ler a parte A desse versículo. Amém. Fecha teus olhos. Pai bendito, queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra. Já foi entoado hinos, louvores, te enaltecendo. Agora chega o momento da palavra e aqui está a tua igreja, uma igreja sábia, igreja essa que tem o teu Espírito. E nesta noite eu me coloco mais uma vez em tuas mãos e me rendo diante de ti. Ajuda-me. Toma a minha mente, o meu coração. Dai-me a inspiração, a revelação que se faz necessário, Pai, para ministrar para a tua igreja. Eu me coloco em tuas mãos e sou totalmente dependente de ti. Se tu não me deres nada, nada eu tenho. Mas se tu me deres, que tu colocar no meu coração nesta noite, eu entrego a tua igreja. Eu tenho te pedido, Senhor, que os nossos cultos não sejam cultos mecânicos, engessados. Não, nós estamos aqui para aprender contigo, para rasgar os nossos corações e nos entregar a ti, e nos alinhar com a tua vontade. Ajuda-nos, ajuda o teu filho que estará ouvindo. Abre a sua mente, o seu coração, deixa a sua mente cativa a tua palavra e ajuda-me a falar o que tu queres falar com o teu povo nesta noite. Amém? Tome seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Quem já não ouviu falar de Jó? Basta alguém estar sofrendo e você diz: eita, tá igual Jó. Jó, ele representa, né, de uma forma clara, evidente, o sofrimento. Alguns estudiosos, eles chegam a afirmar que não houve antes nem depois homem que sofresse como Jó sofreu. E parece que o sofrimento de Jó é o que nos chama a atenção. E às vezes nós esquecemos o antes do sofrimento e o depois. Porque a vida de Jó não se resume só no sofrimento. A vida de Jó, antes do sofrimento, era uma vida abençoada. Ele era o homem considerado mais rico do Oriente. Não tinha homem igual a ele em riqueza. Ele era o homem mais rico. Homem que gozava de um prestígio, de honra.
Homem esse que levantou algumas colunas na sua vida, e essas colunas o sustentava. E é a respeito dessas colunas que eu quero falar nessa noite. O versículo que nós lemos é que veio um vento da além do deserto, bateu nos 4 cantos da casa e a derrubou, matando todos os filhos de Jó. E nós sabemos que casa, dentro do contexto bíblico, se tem no mínimo aí 3 vertentes ou 3 variantes. Casa representa templo, casa representa lar, e casa também representa pessoa. E é essa última vertente, essa última variante, que eu quero me deter. Essa casa aqui, onde nós lemos no versículo de número, capítulo 1, versículo 19, onde o vento bate nos 4 cantos da casa. Eu quero dizer que esta casa aqui é a minha vida, é a tua vida, é a nossa vida. Amém? E quando eu vejo, começo a estudar, analisar a vida de Jó, aí eu consigo enxergar o antes do sofrimento. Antes do sofrimento, Jó era pai de 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Jó era proprietário de um rebanho de 7.000 ovelhas. Ovelha essas que produzia lã, a lã produzia vestes, parte do seu sustento. Também Jó era possuidor de 3.000 camelos. Se a gente fosse fazer uma comparação nos nossos dias, Jó hoje era dono de uma grande transportadora, porque os camelos serviam para transportar. Jó também era possuidor de 500 juntas de boi, servia para arar a terra, para plantio. E também Jó era possuidor de 500 jumentas, para dar leite para sua família, para seus empregados. Jó, ele tinha servos nascidos em sua casa. Então Jó era um homem bastante rico. Então Jó, antes do sofrimento, era um homem rico, feliz. O texto diz que Jó, ele sacrificava pelos filhos, os filhos iam festejar, e após a festividade, Jó sacrificava em prol dos filhos, porque Jó dizia: não, eles podem ter pecado e eu vou oferecer sacrifício por eles. Então Jó, ele era um homem preocupado com a família. Aí eu comecei a procurar ver as colunas que Jó construiu em sua vida. Aí eu consegui entender que Jó construiu, em primeira instância, a coluna da riqueza. Em segundo lugar, Jó construiu a coluna da família. Outra coluna importante. Uma outra coluna que se faz necessário nas nossas vidas: a coluna da saúde. E por fim, a coluna da fé, da fidelidade, da confiança em Deus. E se você analisar, não é diferente com você. Não é diferente. No trajeto da sua vida, no decorrer da sua vida, você vai construindo colunas. Você vai se preparando para a velhice. Quem não trabalha em prol de suas finanças, de querer prosperar, de ter as coisas, de ter uma velhice saudável, descansada. E essa coluna da riqueza, ela é importante. Ela é fundamental nas nossas vidas.
principalmente vivendo num sistema o qual nós vivemos, que é o sistema capitalista, que tudo é dinheiro, e dinheiro é tudo. O que é que você faz hoje sem dinheiro? Você sai de casa, você já sai gastando. Você gasta na roupa, no perfume, no banho, é a Compesa que você tem que pagar. Você não tem como viver sem dinheiro. É um fato, é uma realidade. Então, tem pessoas que não dão muita atenção nesta área. E às vezes gasta além do normal, gasta além do que ganha, não se preocupa em fazer uma reserva. E essa coluna é uma coluna vulnerável. É uma coluna que não suporta peso. Ou seja, qualquer situação adversa que surge, você não tem condições de custear, de bancar. Aí você vai para a mão de um agiota, para a mão de um banco, para a mão de um amigo, para a mão de um vizinho. Por quê? Você não ergueu essa coluna. Mas Jó, ele ergueu essa coluna. Jó era um homem preparado, era um homem rico. E esse vento veio para demolir, para destruir essa coluna na vida de Jó. E destruiu. Jó perdeu tudo. Só o que sobrava para Jó era notícia de alguém que escapava do fato, do acontecimento, e chegava a Jó, olha, levaram os camelos, levaram as ovelhas, as jumentas, os bois, levaram tudo, não sobrou nada. E essa coluna na vida de Jó foi derrubada, foi afetada. Jó não teve como protegê-la, porque o vento veio além das suas forças. E a vida de Jó, esse acontecimento aqui, e para quem não sabe, Jó foi contemporâneo de Moisés. Jó não teve como proteger essa coluna. E isso aqui é endêmico, irmãos. A vida de muitos. Isso aqui acontece diariamente na vida de muitas pessoas. Quantas vezes você se prepara, você se organiza? Eu não estou nem dizendo daqueles que não se preparam, daquele que essa coluna nem existe na sua vida, porque são pessoas que não se preocupam, são pessoas que não investem, são pessoas que gastam o que ganham, são pessoas que não reservam nada, sempre vivem na dependência. Eu não estou nem me referindo a essas pessoas, mas eu estou me referindo àquelas pessoas que chegam no final do mês, conseguem tirar seus 20%, 25% ou 15% em conformidade com a sua capacidade de reserva. Pessoas que muitas vezes se privam de alguma coisa para ter essa coluna de pé. Para quando surgir uma oportunidade, às vezes um carro, aí a pessoa tem o dinheiro e adquire. Tem uma casa, não tem casa, mas está se programando para adquirir uma casa, aí consegue comprar, porque ele foi ao longo do tempo edificando, construindo essa coluna, e na primeira oportunidade que aparece, ele tem e executa o seu desejo. Mas quantas vezes você se prepara, você se organiza, você junta, mas vem um vento e você não sabe de onde vem, bate nessa coluna, a derruba e deixa você a mercê. E às vezes essa coluna derrubada, a vontade que se tem é de murmurar, a vontade que se tem é de atribuir a Deus: Deus, por que tu permitiu, por que tu deixaste? Senhor, isso não deveria acontecer comigo. Quantas vezes nós abrimos as nossas bocas e murmuramos, atribuímos a Deus um fato que na verdade o causador não foi Deus. Porque é bem verdade que precisamos entender que tem a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus. Qual é a diferença da vontade diretiva e vontade permissiva? Vontade diretiva é aquela que Deus determina, é aquela que diz: é assim que vai acontecer, e assim acontece.
Mas a vontade permissiva é aquela que alguém quer fazer e Deus olha e diz: deixa ele fazer. Eu vou permitir ele fazer. E às vezes a gente não consegue entender e atribuímos a Deus. Mas dentro do contexto da vida de Jó, parece que essas colunas foram derrubadas porque Deus já tinha em seu coração algo maior para Jó. Deus tinha algo maior, melhor. Mas mesmo assim, Jó, ele não abre a sua boca para pecar contra Deus. Quem sabe você chegou nessa noite aqui e está com a coluna das finanças, da riqueza econômica demolida, ou em quase já em processo de demolição. Quem sabe você está preocupado porque ainda não conseguiu um emprego, não conseguiu quitar um débito, e isso está corroendo as suas finanças, e você não sabe como solucionar, não sabe como fazer. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. Ainda que esta coluna, ela chegou a ser demolida, destruída, Deus vai erguê-la. Deus vai erguê-la. Agora deixa eu te aconselhar, deixa eu te dizer: não abra a boca para murmurar, não abra a boca para atribuir a Deus o que não pertence a Deus. Abra a boca e adore a Deus, mesmo nessa situação difícil, mesmo com esta coluna derrubada, mesmo com essa coluna no chão. Levanta as suas mãos e faça feito Jó. Aleluia! Faça feito ele. Não murmure, agradeça, adore-o, adore-o, adore-o. Glória a Deus. 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 Então vamos para a segunda coluna. Coluna da família. Dentro do contexto, Jó era um homem que tinha uma família ajustada. Tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Mas o inimigo também não poupou esta coluna. O inimigo, de uma vez só, levou os 10 filhos de Jó. Se um caixão dentro de uma casa gera lágrimas e dores, imagine você 10 caixões saindo na mesma hora. Imagine você perdendo seus 10 filhos. Mas o que me chama a atenção aqui é que o inimigo não queria tirar somente a vida dos filhos de Jó. O inimigo aqui, ele queria impedir a continuidade da história de Jó. Porque na cultura judaica, filhos representa muito, história representa muito. Para os judeus, a história é fundamental. E são os filhos que dão continuidade à história do pai. O pai começa, os filhos dão continuidade. E o inimigo aqui queria, não era somente matar os filhos de Jó, mas o inimigo aqui queria apagar a história de Jó. E quantas vezes ele quer apagar a tua história, a nossa história? Quantas vezes ele não quer que você tenha história? Ele quer apagar, ele quer destruir. E você precisa estar atento. Quantos filhos nascem num lar cristão
filhos de pastores e não sabe o que significa isso. Já tem uma história, é só dar continuidade. Mas quantos abrem suas bocas e chegam a dizer: ah, eu não queria ser filho de pastor, eu não queria ser filha de pastora, eu não queria fazer parte de uma família cristã. Você não sabe o que está dizendo. Você tem uma história. O seu pai, a sua mãe vem escrevendo uma história já para você. E quantos já não conseguem valorizar, não conseguem identificar este valor? E se você não tiver debaixo da proteção daquele que tem o controle de tudo, ele apaga a sua história. E foi isso que ele quis fazer na vida de Jó. Você sabe por que Marta e Maria choraram? Porque Lázaro era o canal de dar continuidade à história da família. Você sabe por que a viúva de Naim, ela chorava em prantos? Porque não era somente o seu filho que ela estava enterrando. O esposo já tinha enterrado, estava indo enterrar o seu filho. Mas não era só o filho, ela estava enterrando a sua história. E era isso que o adversário das nossas almas, das nossas vidas, ele quer. E essa coluna ele conseguiu na vida de Jó arrebentar. E de uma forma sutil, hoje a nossa sociedade está acabando com a família. Me perdoe a franqueza, eu não sou radical, não, mas eu não posso ir de encontro aos princípios. Irmãos, às vezes em conversa eu chego a dizer a alguns amigos, tantas pessoas que estudam, os psicólogos que estudam a mente, o comportamento humano, os sociólogos que estudam os acontecimentos da sociedade, homens que se dedicam anos e anos, e parece, no meu entendimento, eu não sei se é na minha ignorância, no meu pouco conhecimento, que eu identifico que uma criança, ela tem que receber afeto masculino e feminino. Não tem como ser diferente. Você nasce da junção de um homem e uma mulher. Nós vivemos no meio de uma sociedade formada por homens e mulheres. E o nosso ser, ele precisa se identificar com esses dois gêneros. É coisa simples. E na medida que a sociedade hoje está impondo, porque eu até entendo, até onde vai o meu entendimento, que família é pai, mãe e filhos. Não é pai, pai e filhos, ou mãe, mãe e filhos. Me perdoe se tem alguém aqui que está dentro desse contexto, mas eu estou te falando algo bíblico. E é uma forma de destruir a sociedade e a família. Essa coluna tão importante. Você coloca dois homens. Eu vou fazer aqui um teatro aqui. Vem cá, Júnior, rápido. Vem cá. Chega aqui, vem cá, presbítero Sadarte. Isso. Vem cá aqui, duas mulheres. Duas mulheres. Duas mulheres. Vem cá, Simone. Outra, rapidinho. Débora, vem cá, chega. Isso, fica aqui. Agora eu quero mais um homem e uma mulher. Vem cá, pastor James. Isso. Outra mulher, de preferência solteira. Isso. Vem cá, pastor James, chega aqui no centro. Pastor James, o senhor fica lá. Onde tem uma moça solteira aí? Não tem? Tudo casado? Hã? Aqui tá. Isso, vem cá, santa. Ligeiro. Glória a Deus. Irmãos, eu vou tentar, dentro da minha pequeno entendimento, eu vou tentar explicitar
o que vai acontecer com a nossa sociedade daqui a alguns anos. Não, Santa, tu vem para cá. Isso, vocês duas aqui de lado. Isso. Hoje o que está se criando dentro da nossa sociedade, casamento é isso aqui, ó. Homem e homem. O que é que eles vão gerar? Qual é a continuidade que vai ter? Qual é a continuidade que vai ter? Sociedade, família, mulher e mulher. Não, pastor, mas tem inseminação aí. Eu tenho uma filha que está se formando agora, biomédica, a Viviane. Mas tem um produto, todo o sistema, né, que a ciência, né, tem oferecido. Tudo bem, mas precisa do esperma masculino. Precisa. Não é fácil, e ainda que se tem alguma outra, uma outra ciência, algum outro mecanismo que eu não tenho conhecimento, mas como é que vai chegar a pessoa pobre, a pessoa que não consegue nem se manter, nem pagar o aluguel da sua casa? Como é que vai alcançar toda a sociedade? Mas é isso, homem e homem, mulher e mulher. Agora me dá uma criança aí. Criança, rápido. Adolescente, um adolescente. Tem? Vem cá, Cauã. Se não tiver ela, eu chamo Giane ali. Glória a Deus. Vem cá, Giane, para aqui, para o outro lado. Fica aqui, Cauã. Vem cá, Giane. Chega ligeiro. Eu quero concluir a mensagem. Giane é minha filha adotiva. Assim disse, é filha do coração. Pequenininha assim, viu? Mas tem uns 100 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu quero outro. Vem cá, Ícaro. Ligeiro, Ícaro. Isso. Fica aqui no meio. Essa criança aqui, tendo o carinho dos dois, como que ela vai se identificar bem com o sexo oposto? Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Isso aqui é a mesma coisa. Vai receber carinho de duas mulheres. E o papel do homem? A sociedade é formada por homens e mulheres. Vai receber carinho totalmente de duas mulheres. Foi isso que Deus deixou? Não. Foi aqui que Deus deixou? Não. Deus deixou. Coloca aqui no meio, bota o menino no meio. Ó, pastor Jesus, me ajuda. Isso. Foi aqui que Deus deixou homem e mulher. Desse homem e mulher surge o menino. É isso, irmãos. É família. Pode voltar para os lugares. Isso é simples, irmãos. E às vezes eu fico pensando como é que esses homens estudam tanto. Mas sabe o que é isso? É modernidade. Que você tenha a sua opção sexual é sua. Mas família é família. E família eu entendo que é pai, mãe e filho. Eu posso até ser preso, não ter mais ter condições de ministrar ou pregar futuramente, mas eu não tenho como acatar, como aceitar, como fechar minha boca. E a igreja ela tem de bradar, a igreja ela tem de falar contra o pecado. Eu não posso ter você que tem uma opção sexual e fazer carinho no seu ego, dizer que você está certo. Não! Você precisa aceitar Jesus. Ele te aceita, você se converte e muda de atitude. Se não gostava de mulher, vai ter que aprender. Se não gostava de homem, vai ter que aprender. Mas hoje a igreja está se acomodando, está aceitando e tem medo de dizer que é pecado o que é pecado. Eu não posso dizer que é pecado costumes. Eu posso até não tê-lo uma outra vez aqui comigo. Você pode até chegar hoje a escutar esse sermão e dizer: aquele pastor é um doido, aquele pastor é radical, eu não posso ir lá. Mas uma coisa eu te garanto: se tu ficar aqui, eu vou te ajudar a chegar nos céus.
Eu não estou aqui para compactuar com o pecado. Pecado é pecado. Agora eu quero dizer para você que tem perdão para o teu pecado. O Deus desta igreja perdoa. O Deus desta igreja perdoa. O Deus desta igreja está pronto para te perdoar. Você viver com 2, 3 relacionamentos e achar que está tudo certo. Vem para a igreja, canta, glorifica. Aí hoje é na casa de uma, amanhã na casa de outra, para semana na casa de outra. Eu não consigo entender. Eu tenho um filho de 23 anos. Essa semana recebemos uma visita de uma moça, namorada dele. E aquilo me deixou contrariado. Eu falei para minha esposa, filha, porque eu olho nele, eu não vejo nele intenções de ficar com a moça, se casar. Parece que é passar tempo, é ficar com mais uma. E eu disse, meu filho, não brinca com o sentimento das pessoas. Não brinca com sentimentos. E tem pessoas que querem brincar com sentimentos. Pessoas que brincam. Sentimentos não é para se brincar. Se você está brincando com o sentimento das pessoas, eu quero te dizer nesta noite, se arrependa. Não brinca. Não brinca com o sentimento das pessoas. Se você não quer, deixa a pessoa seguir o seu rumo. Se você não quer a pessoa para ter um compromisso sério, deixa a pessoa seguir o seu rumo, seguir a sua vida. Você fica brincando. Hoje, amanhã, depois troca. Fica com outra, com outro. Isso não é vida de crente, não. Isso não é vida para cristão, não. Isso não é vida para quem tem um chamado de Deus. Me perdoe você que me visita nessa noite. Eu posso até perdê-lo, você nunca mais vir aqui. Mas eu não posso deixar de falar as verdades. Não posso. Eu tenho me entregado de corpo e alma, meu Deus. Eu tenho entregado o meu tempo, a minha vida, as minhas finanças e a minha família, oh meu Deus. Eu não posso compactuar. Prefiro que Deus me leve. Prefiro que Deus me leve do que compactuar e ir para o inferno juntamente com você. Se eu puder te levar comigo, eu vou te levar. Vou pegar na tua mão, te abraçar. Se for preciso, eu vou orar contigo 1 dia, 2, 3. Se você estiver passando um momento difícil, eu te convido para vir para o altar comigo durante a semana. A gente tirar minutos de oração aqui, para Deus dar vitória a você. Mas Deus não quer perder a sua vida para o inimigo. Deus não tem prazer na morte do pecador, do ímpio, mas Ele quer que todos venham ao arrependimento. É esse que é o prazer do nosso Deus. Família. Existe ainda uma terceira coluna. Coluna da saúde. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter família sem saúde. É uma coluna importante demais. E eu venho aprendendo nesses últimos dias. Eu sou um pouco relapso com alimentação, gosto de comer tudo.
tenho um problema de glicose alta. Graças a Deus, nesses últimos dias, tenho conseguido controlar melhor. Mas mesmo assim, foi ontem, foi, pastor James? Me deu a vontade de tomar um açaí que fazia tempo que não tomava. Meu Deus, aí parei ali com o pastor James. Foi, pastor James Cardoso. Aí tomei um açaí, uma tigela. Mas não posso fazer, porque eu tenho uma coluna e preciso. Se Deus tem colocado um projeto no meu coração, construir mais igrejas, abrir, estar na frente do rebanho, eu tenho de cuidar de mim, do meu corpo. Você precisa ter cuidado também. Você precisa investir no seu corpo. É uma coluna importante. E essa, o inimigo também derrubou na vida de Jó. Derrubou a coluna da riqueza, a coluna da família e a coluna da saúde. Acompanhe comigo, se você não tiver, se tiver uma caneta e um papel, só para você ter ideia. No capítulo 2, versículo 7, Jó era possuidor de uma grande coceira. No capítulo 3, versículo 24, Jó, ele tinha dificuldade para comer, tinha problema de fastio. No capítulo 7, versículo 5, estava cheio de vermes. Os vermes saltavam do seu corpo. O corpo de Jó tinha buracos produzidos pelos vermes. No capítulo 16, versículo 16, Jó ficou com a sua visão escura. No capítulo 19, versículo 17, Jó sofria de um mau hálito insuportável. No capítulo 19, versículo 20, Jó ficou magro, problema de peso, perdeu peso. No capítulo 30, versículo 30, Jó tinha uma infecção seríssima, sofria com a febre alta. Ele atingiu essa coluna na vida de Jó. Tudo que sobrou para Jó foi um caco de telha, que a unha não dava para ele coçar. Ele pegava um caco e começava a limpar o seu corpo. Mas eu imagino que Jó limpando o seu corpo, perna, braço, quem sabe a coceira querendo se coçar. Você já notou quando a gente está com alguma coceira nas costas, a gente quer se coçar e o dedo não chega, o braço, coisa ruim. E eu lembro bem do meu pai que já partiu, esses homens matuto, brabo. Aí quando ele estava com a coceira e queria, aí ele chegava assim na parede. Eu me lembro como hoje. Chegava nas paredes e ficava. É uma cena que não tem cena que a gente guarda na cabeça. Não é? Não tem cena que a gente guarda. E eu guardo essa cena do meu pai. Quando ele queria se coçar, ele ia com as costas na parede e ó. E eu fico imaginando o Jó querendo se coçar sem poder. Mas nem por isso ele abriu a sua boca e murmurou. Eu imagino que Jó dizia assim: ele derrubou a coluna da riqueza, mas eu tenho uma riqueza maior ao lado do meu Deus. Ele derrubou a coluna da família, mas eu tenho uma família e vou encontrar os meus filhos lá nos céus. Ele derrubou a coluna da saúde, mas eu vou receber um novo corpo, um corpo incorruptível. O inimigo conseguiu derrubar as 3 colunas: coluna da riqueza, coluna da família, coluna da saúde. Mas existe uma coluna, e essa ele não conseguiu derrubar na vida de Jó. Essa ele tentou. Essa eu imagino que o inimigo, ele procurou as suas armas mais potentes, suas bazucas, metralhadoras, e mirou nessa coluna, apertou o gatilho, e os projéteis atingiam a coluna, mas a coluna permanecia de pé. Parece que eu imagino agora o inimigo atirando, e a coluna de pé. O inimigo colocou a bazuca, detonou, mas a coluna de pé. E que coluna é essa, pastor? Que coluna foi essa?
é uma coluna que todo ser traz consigo a necessidade de crer em alguma coisa. Às vezes você encontra pessoas que dizem: eu sou ateu. Não existe ateu, porque o ateu, ele acredita na descrença da não existência de Deus. Ele crê em alguma coisa. Para ele não crer em Deus, ele crê que Deus não existe. Vocês estão entendendo? Entenderam? Para ele crer que Deus não existe, ele crê em alguma coisa, ele crê na não existência. Então não existe ateu. A pessoa tem a necessidade de crer. Você tem uma necessidade de crer. E a palavra diz que a nossa fé, a nossa crença vem através da palavra, né? Ouvir a palavra e a palavra de Deus. A fé é produzida através da palavra. E Jó fez uma opção. Jó optou em crer em Deus. Tem muitas pessoas que fazem suas opções: crer em Maomé, crer em uma vaca, num rato, crer em qualquer outra coisa, menos em Deus. Mas Jó, ele escolheu crer em Deus. E essa coluna, o inimigo não conseguiu derrubar. Capítulo 1, versículo 21, Jó diz: no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Capítulo 19, 25 diz Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a... Você sabe o que significa essa palavra no original? Eu sei. Essa palavra eu sei nos originais significa: estou cheio. Estou cheio. Cheio de quê? Esse homem tinha perdido a riqueza, perdido a família, perdido a saúde, mas ele estava cheio de certeza, cheio de esperança, cheio de convicção, cheio de confiança em Deus. É isso que você precisa dizer, como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Antes do sofrimento, sofrimento e depois do sofrimento. Jó tinha 7.000 ovelhas. Depois do sofrimento, ele passou a ter 14.000 ovelhas. Antes do sofrimento, ele tinha 3.000 camelos. Depois do sofrimento, agora ele passa a ter 6.000 camelos. Ele tinha 500 jumentas. Agora ele passa a ter 1.000 jumentas. Tudo em dobro. Esse sofrimento todo que você está vivenciando, passando, está apontando algo muito maior. Está apontando algo muito maior. Quem crê? Quem crê? Você está sendo forjado. Você está sendo preparado. Vem algo maior. Creia. 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 Olhe para o seu irmão e diga: creia que vem algo maior. Creia que vem algo maior. Você não vai ficar somente no sofrimento de Jó, mas você também vai desfrutar das bênçãos de Jó. Saia hoje daqui sabendo que você vai desfrutar
das bênçãos de Jó. Não só do sofrimento. E todo esse sofrimento vai te conduzir a uma esfera muito maior. Muito maior. Agora faça como Jó. Não murmure. Não murmure. Glorifique. 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 Exalte. Eu quero desafiar nesta noite. Eu quero desafiar nessa noite, viu? Tem alguém que está passando aqui pelo sofrimento de Jó? Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar. No sair do ventre da minha mãe. Tem alguém aqui? Se tiver alguém passando pelo sofrimento de Jó, vem aqui na frente. Temos de alguém aqui. Tem alguém que está passando por ele? Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Sofrimento de Jó passou. Aleluia. Chegou as bênçãos. Oh, Vai chegar a bênção. aleluia, aleluia. Deus deixou que o inimigo o óleo, alguém pega o óleo para mim. roubasse os bens do seu ungido. Glória a Deus. Irmão, sempre eu vou estar lembrando do Deixou sonho que que Deus o me deu. inimigo matasse os seus filhos queridos. Isso. E os 10 filhos que Deixou ferir com ele perdeu, chagas, ele ganhou porém Jó de não novo deu os 7 filhos e as 3 filhas. E a sua E mulher o texto gritou diz que bem não alto, havia amaldiçoada mulheres de mais Deus, formosas do que irmão. as filhas de Jó. Como falas uma louca Baixa mais um pouquinho. mulher, tu falaste agora contra Jeová, aceitaste o bem de Deus. Já falei para essa igreja que eu tive um sonho. Andava numa terra difícil, mas me deparava em certo momento e encontrava bastante ouro. E eu pegava aquele ouro e colocava nos meus braços, e aquele ouro começava a cair. E eu procurei a interpretação daquele sonho, que não foi sonho, mas uma revelação de Deus. E Deus me deu, dizendo que este sonho, aquele ouro que saía dos meus braços, caía, era uma bênção na vida da igreja. E nesta noite, eu quero tocar na sua mão, acreditando que a partir de hoje, você vai começar a colher essas bênçãos que Deus prometeu para a igreja. Pai, apresenta a Ti as minhas mãos e peço a Ti, ó Deus, se aquela revelação que me deste, Senhor, veio do Teu trono, veio de Ti, eu quero agora pedir a Ti em nome de Jesus, que aquele ouro que eu apanhava, e aquele ouro que caía dos meus braços e das minhas mãos, agora, Senhor, caiam nas mãos dos Teus filhos que aqui estão. Eu te peço em nome de Jesus, e que haja, Senhor, testemunho aqui, que eles venham falar, testemunhar a glória do Teu nome. Vou tocando na minha mão. Vai tocando, vai orientando. Toca. Chega, vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou. Ana Paula, vem cá, eu quero orar por ti, Paulo. Todo inferno escutar, no sair do ventre da minha mãe. Pai bendito, eu quero Te louvar pela vida da Ana Paula. Deus, eu Te peço uma bênção toda especial para esta mulher. Senhor, eu entrego a sua vida agora em Tuas mãos e quebro, Senhor, todo trabalho forjado para atrapalhar a vida da Ana Paula.
Senhor, ela nasceu em um berço cristão. Ó Deus, em nome de Jesus eu desfaço toda obra maligna, tudo aquilo que tem atrapalhado, impedido a paz e o crescimento. Visita os seus filhos, visita o seu lar, em nome de Jesus. Deixou que o inimigo, Em nome de Jesus. Vamos lá. matasse os seus filhos queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixou ferir com Glória a chagas, Deus. porém Jó não deu Glória a ouvido. Deus. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora